O convidado de hoje veio da linda e maravilhosa cidade de Ilhota, mas ele é natural de Recife, Pernambuco. Pessoal, hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no estúdio Davidson Oliveira. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença. É um prazer te receber e uma honra. Seja bem-vindo. Alan. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Alan, muito obrigado de coração. Eu que me sinto honrado em estar do lado do Alan, que é um cara que vem crescendo aí nas redes sociais com o seu canal, expandindo conhecimento e informações. Eu sou teu fã, cara, eu sou teu fã e confesso de coração que os momentos e oportunidades que eu tiver de receber outro convite desse, estarei aqui novamente, sem dúvida, sem sombra de dúvida, o cara é top. Maravilha, obrigado. Eu agradeço demais a tua presença. A gente tem alguns questionamentos aqui, tem uma novidade que o Davidson vai colocar à sua disposição, principalmente você que é aí da cidade dele, a cidade de Ilhota, para vocês entenderem com quem que eu estou conversando. Ele é cristão, é casado com a Tayane e pai do Gabriel. Gabriel que tem 2 aninhos. 2 aninhos, tá fazendo 2 aninhos em junho, já tá... E a esposa tá grávida. Tá grávida. A gente espera Vai agora vir uma que menina? seja uma menina. A gente tá sonhando com isso. Espero que todo mundo que esteja aí também esteja na torcida junto com a gente. Estamos nessa torcida. É o sonho de ser pai de casal. E a história do Davidson é sensacional e eu quero muito compartilhar com você que acompanha o Valor Entrevista. Nós temos hoje mais de 20 mil pessoas seguindo as nossas redes sociais e são pessoas que gostam do trabalho que a gente faz. Então, um beijo para vocês. Agora a gente vai embarcar nessa viagem e eu convido você para conhecer essa pessoa que está aqui do meu lado. Vamos começar por um local que eu sei que tu é apaixonado, que é o Loteamento Schneider. Como é que é morar lá? Maravilhoso. Gente, ó, o Loteamento Schneider, ele foi, Alan, uma explosão, né? Foi uma explosão que cativou muitas pessoas pela ótima localização, né? Nós estamos hoje localizados entre Itajaí, Blumenau e Gaspar, que são polos. Itajaí tem o seu polo muito forte, o polo logístico. Sim. Nós estamos aí perto de Blumenau também, que tem um polo muito forte voltado à cultura, à área que envolve a costura, né? Que traz muita gente para visitar a cidade. E o Loteamento Schneider ficou localizado bem no coração de Ilhota. Eu acredito que lá era o Jardim do Éden, pois é, quando se imaginou. Hoje a gente tem um bairro com uma estrutura muito ótima, todas as ruas asfaltadas. A gente tem ali pessoas trabalhadoras que, se você visitar o Loteamento Schneider, na maioria das vezes, durante o dia, você vai ver que você não tem contato diretamente com tantas pessoas como você vai ter à noite. Sim. Porque, na sua grande maioria, as pessoas do Loteamento Schneider trabalha o dia inteiro. Sim. Corre atrás do pão de cada dia, passa o dia suando, querendo... Tu sabe, Davis, que eu vou ter que falar isso. Eu vi aquele loteamento crescer, o início dele, cara. Lá em 2006, 2007, tu vê. Hoje virou uma cidade aquilo ali. Eu ainda arrisco a dizer que a loteadora, ela se arrependeu depois que vendeu pelo preço que vendeu. Pois é. Porque foi um estouro, foi um sucesso. Hoje, o Loteamento Schneider pode ser um exemplo de loteamento a ser seguido e de performance, de construção a ser seguida dentro da cidade. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal compartilhar com você que está nos assistindo, a tua área de atuação é também nesse segmento, né, cara? Isso. A minha área é voltada à construção civil, né? Sim. É engraçado porque eu vim da logística, eu sou da área logística, e a construção civil, ela me envolveu de uma forma e eu não aceitava, eu não queria isso. Eu não queria. É bem engraçado falar sobre isso, porque meu pai ele insistia, queria que eu fizesse a engenharia civil, estudasse, voltasse a isso. Eu dizia, não, pai, pela vivência que eu já tinha com ele, e ele sempre foi mestre de obra, eu disse, não, eu não penso nisso, eu sou mais da área artística, eu quero viver, sabe, da área artística, da música. E não pensava nisso. E de uma maneira envolvente, como todo trabalhador, eu tive que construir a minha casa, no Loteamento Schneider. Porque como você que está me assistindo, como o Alan que está do meu lado, um dia teve que batalhar muito para ter o que a gente tem hoje. Então tive que suar a camisa todos os dias, sair do trabalho às 6 horas da noite, ficar até altas horas da noite, 1 hora da manhã, meia-noite, sozinho no Loteamento Schneider. Eu fui o primeiro morador a construir na minha quadra. Legal. Então ficar sozinho à noite, trabalhando.
cavando sapata, construindo, acreditando que no futuro bem breve, como hoje, eu estaria com a minha casa própria. Sensacional. Para mim foi muito prazeroso isso. Então, depois daquilo, eu vi que a construção era apaixonante, era envolvedora. E hoje a gente administra, junto com a equipe maravilhosa, um baita de um investimento em Itajaí. Em Itajaí, sensacional. E tem também uma coisa que é importante a gente compartilhar. Você é cristão, cara. Me fala sobre isso também. A minha mãe, desde muito cedo, né, ela envolveu os filhos a viver essa vida num cristianismo direto, né, de forma protestante. A gente ir e viver dessa forma. E para mim foi um aprendizado muito bom. Isso trouxe valores à minha vida, somou na minha vida coisas que eu nem sabia que existia, nem sabia que tinha, né? Eu costumo dizer que bem antes, assim que eu entrei no quartel, tive a oportunidade de passar pelas fileiras e ser militar, combatente de artilharia, e dizia muito no quartel aos meus amigos: a educação que eu tenho hoje, a humildade que eu tenho hoje, não foi o quartel que formou em mim, é que eu aprendi de casa. Há uma obrigação em mim, é o mesmo fato na religião. A religião hoje não impôs em mim, né, a educação, o caráter, a humildade. Não, isso eu aprendi dentro de casa e trago hoje e coloco em prática pelos lugares que eu passo. Sensacional. E agora eu quero abrir um parêntese importantíssimo para uma pessoa que eu tenho certeza que faz parte da história do Davidson, que é a Taine, cara. Minha esposa. O que ela significa para você? A Taine, a Taini, ela tem a mesma idade que a minha. E quando Que idade você tem? Eu tenho 25 anos. Meu Deus do céu. 25 anos hoje. E a Taini, ela aceitou viver um desafio comigo que no começo foi muito desafiador, né? Eu pedi a mão dela em namoro, conversei com a mãe dela, a filha única. Então, pedi a mãe dela em namoro, a mãe dela acreditou em mim. Quisemos viver essa nova história de vir ao sul do país e vivenciar coisas novas. Foi aonde Ilhota nos abraçou, Sim. né? Nos adotou ali como filhos. Por isso esse amor por Ilhota, por isso essa gratidão ao município de Ilhota, ao ilhotense em si. E, cara, desde aquele passado, presente até hoje, ela tem sido companheira, tem sido amiga, tem sido minha cúmplice, apoiadora dos meus projetos, tem vivenciado comigo meus sonhos. Então, tudo que eu esperava em Deus, na questão de relacionamento e esposa, eu ganhei de presente. Sensacional. Tem uma coisa que é uma característica que eu adoro nas pessoas, que é a comunicação. E vocês percebem que ele domina muito bem isso. De onde é que veio esse aprendizado aí, cara? Eu acredito que é dom, eu acredito que é a vocação. A gente já nasce com um pouco da vocação. Por isso que eu sou teu fã, né? A gente vê por aí que pessoas se esforçam a fazer a comunicação, a levar a imagem, a levar a informação. O Alan, ele tem essa naturalidade, a calma dele transmite isso pra gente. Então é muito, muito prazeroso. Um canal que tá aí passando, né? E é muito importante a gente citar isso. É muito importante você falar um pouco do canal também pra gente. Um canal que tá passando dos seus 7.000 seguidores, né? Com mais de 1.000 vídeos aí. Eu acredito que até errei na contagem de seguidores. Eu acredito que eu errei ainda um pouco na contagem. É um cara que tem envolvido as pessoas com o seu jeito de ser, humilde, e com essa facilidade de cativar pessoas. E o que me chama a atenção, Alan, é que você atende todos. Desde o pobre ao rico, desde o branco ao mais escuro, desde o magistrado ao analfabeto. Isso é cativante, isso é maravilhoso. O público LGBT também já esteve conosco. Eu recebi um empresário aqui, cara, que quando eu fui pesquisar sobre a história dele, ele tinha 186 milhões na conta. Um empresário que hoje tem um carinho enorme pelo trabalho que eu faço. Ele é muito conhecido na região do Vale Europeu. Trabalhou comigo, inclusive, na Fiesc. Então, eu já passei por experiências grandes nesses últimos 7 anos com o Valor Entrevista. A gente, como eu comentei, passamos de 20.000 pessoas nas redes sociais. E hoje, nesse vídeo, eu quero aproveitar e dizer o seguinte: muito obrigado, eu acabei de chegar a 4.000 pessoas no YouTube. Que maravilha, que maravilha. Um canal que vem crescendo e vem aproveitando essas oportunidades. Eu já sentei para conversar com diversas pessoas, mas todos os vídeos são diferentes.
todas as histórias são encantadoras. E hoje vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a história do Davidson Oliveira, lá da cidade de Ilhota. Agora eu quero abrir um espaço também muito especial para você me falar de uma outra pessoa que eu tenho certeza que faz muito sentido para a tua vida, que é a tua mãe. Quando a gente fala de mãe, a gente até pensa um pouco, né? Porque a gente precisa filtrar as mais importantes cenas e os mais importantes cenários que a gente viveu ao lado delas, né? De tantos, de muitos, como a gente já conversou bastante. Eu venho de uma família muito humilde, muito humilde. Tive que começar a trabalhar desde muito cedo. E na minha infância, eu via minha mãe sofrer bastante porque ela queria seguir a religião. E da nossa naturalidade de onde viemos, sofríamos um pouco com a cultura ignorante, né? Aquela coisa mais severa, mais rude, mais grossa. E o meu pai ele não aceitava ela. E a gente caminhava mais ou menos 40 minutos, 1 hora para ir para a igreja. Não tinha asfalto, não era rua calçada, era uma rua de barro. Quando chovia, a gente sofria muito, porque muitas das vezes chegávamos na igreja ou aonde íamos cultuar com as roupas meladas de lama, coisa parecida. E o que mais era sofredor é que a gente estava fazendo uma coisa boa, né? A gente estava buscando uma melhora espiritual, uma melhora de vida, mas o nosso pai ele não aceitava aquilo. E eu via minha mãe ser muito forte, em momento algum ela desistiu. E eu via que todo momento de busca dela à religião foi diretamente aos seus filhos. Porque qual pai, qual mãe hoje que não trilha um caminho para que o filho dê seguimento a ele, né? E isso era o que eu via nela. Ela não desistia. Por muitas vezes eu via ela apanhar do meu pai. A minha mãe tem uma coleção de Bíblias que foi rasgadas porque o meu pai ele não aceitava cristão dentro da casa dele. Por quantas vezes eu dormi na calçada, minha família dormiu no terraço porque o meu pai ele não aceitava o cristianismo dentro de casa. Então a gente sofria com isso. Íamos para a igreja, quando voltávamos, a gente tinha que dormir na calçada, ou muitas das vezes, muito antes de sair, ele via que todos estavam trocando de roupa. Juntava todos os 5 filhos, que é eu e mais 4. Ele juntava os filhos, colocava dentro do banheiro e molhava todos. E minha mãe ela tentava de alguma forma absorver aquilo de uma maneira que não assustasse os filhos. Sim. Então, falar da minha mãe é falar de uma guerreira, não é só falar de... Porque quando a gente fala mãe, a gente não, ele vai elogiar porque é a mãe. Não, eu vi a minha mãe ser mãe, eu vi minha mãe ser forte, eu vi minha mãe ser mulher, eu vi minha mãe me representar como imagem de liderança na minha casa e me representar com dignidade e humildade. Como é o nome dela? Marlene. Dona Marlene, parabéns. Que Deus continue abençoando e fazendo a sua família prosperar. Parabéns pelos filhos. Parabéns pela história. Deixa eu te perguntar. Vamos abrir um espaço também nessa história aí para um fato importante. Como é que foi a tua infância, cara? Minha infância, como já... O que tu recorda de bom? De bom da minha infância? Tirando o lado das traquinagens, que é o que marca a nossa... Tu era arteira? A nossa... Oh, meu Deus do céu. E eu tenho medo que o meu filho venha com essa mesma... Pois é, né? com esse mesmo nível de alegria e intensidade. 80% de possibilidade. Mas foi muito aprendizado. Eu acredito que tudo que a gente passa na vida, Alan, é para amadurecimento. Talvez eu não seria o Davidson com 25 anos hoje que eu tenho e admirado por muitos e com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu já consegui construir com 25 anos hoje. Eu não seria esse Davidson se eu não tivesse sido preparado nos ambientes e cenários que eu vivi. Sensacional. Então tudo para mim foi um aprendizado. Tudo para mim foi um momento de estruturar. Você soube aproveitar as oportunidades da sua vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Sem sombra de dúvida. Parabéns, parabéns. Pessoal, a gente está conversando com o Davidson Oliveira, da cidade de Ilhota. Ele é natural de Recife, é cristão, é casado com a Taine, pai do Gabriel e morador do loteamento Schneider, um dos loteamentos que mais cresce na cidade de Ilhota. E no nosso segundo bloco, nós vamos falar de uma outra paixão do Davidson, mas a gente já fala sobre isso. Para a gente fechar esse primeiro bloco, esse período que você está em Ilhota, deu para fazer muitos amigos, cara? Bastante, ela. Bastante. A facilidade da comunicação, a facilidade da envolvência é o ser bom, não para parecer bom, é o ser bom por ter a vocação de ser bom. Então, as pessoas veem isso em nós, né? E isso aproxima as pessoas. Isso aproxima as pessoas. E graças a Deus, hoje, tanto em Itajaí, quanto em Balneário, quanto em Camboriú,
principalmente em Ilhota, a gente tem um leque extenso de amizades que a gente Show. pode explorar. Show, sensacional. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco. Esse papo aqui está incrível. Muito obrigado aí pela sua parceria de estar conosco nesse vídeo. A gente está aqui no estúdio com o Gabriel, que está ali, a esposa do Davidson também está aqui. Então, um beijo para vocês também. E para você que está em Ilhota e na nossa região assistindo esse vídeo, compartilha, deixa um like. Se está faltando perguntar alguma coisa para o Davidson, já comenta aqui embaixo que ele responde com certeza para vocês. Nós vamos para o segundo bloco. No segundo bloco a gente vai falar de uma paixão enorme que ele tem pela política. Ele que está na condição de pré-candidato na cidade de Ilhota. Então, não saia daí. Já voltamos. Começando o segundo bloco desse papo sensacional com o Davidson Oliveira. Ele é natural de Recife, mas escolheu a cidade de Ilhota para viver com a sua família e vem representando muito bem. Trabalhador, experiente apesar da idade, já é dono do seu próprio nariz e hoje ele está num outro desafio, porque ele é apaixonado pela política. Ele está na condição de pré-candidato e agora a gente vai fazer os questionamentos referentes a essa opção que ele colocou à disposição de você, que é ilhotense. Meu amigo, por que você decidiu ir para a política? Alan, até desafiador falar sobre isso, né? Acredito que tem muita pauta a ser defendida se a gente pegar o que já é costumeiro de muitos falarem, mas eu acredito que tem algo mais a fundo, tem algo mais profundo que isso. Eu já vi crianças cansadas, já vi velhos com muita saúde, já vi jovens preguiçosos, já vi senhores com muita força e garra para trabalhar, já vi homens fracos e mulheres muito fortes. Então acredito que tudo isso resume-se em paixão e ao mesmo tempo vocação. Para que foi vocacionado? Eu acredito que isso nasceu dentro de mim. Eu fui vocacionado a isso. Eu aceitei esse desafio porque é apaixonante. É apaixonante. Quando você entende o que é a arte do liderado administrar, você começa a abrir a mente para muita coisa. Sim. E a política entrou na tua vida em que momento, cara? Porque sempre tem um chamado, né? Na minha adolescência, eu comecei a me envolver e comecei a andar com pessoas que eram envolvidas diretamente na política e elas apresentarem para mim um cenário a qual a sociedade hoje não conhece. E muitos acham e arriscam palpites em achar que conhece. É viver do achismo ou tentar usufruir informações daquilo que é rotineiro ser falado. Que a política não presta, que a política é algo que não traz benefícios, que é para enriquecer pessoas e trazer... Que é coisa de bandido. Exatamente, isso aí, levando mais a linguagem popular. Mas a gente que entra, se aprofunda, estuda isso e tenta absorver isso como um perfume que inala, que espalha cheiro por onde passa. Como um ideal. Isso. A gente vê que é muito importante. É muito importante. Por isso que na minha juventude ainda, eu arrisco esse momento para me envolver mais ainda. Sim. Até porque eu sou pai e o meu filho, bem mais prazeroso vai ser eu deixar para ele um legado do que uma herança. Exato. Então eu quero que um dia ele olhe para trás como hoje eu olho e tenho meus pais, né? Hoje meu pai representa assim, por mais que tenha passado por tudo que já passou, mas hoje representa minha mãe muito mais a imagem de pessoas íntegras na minha vida. Tu falou uma frase tão bonita, eu queria que tu repetisse para quem está assistindo a gente agora, para o nosso público aqui no Valor Entrevista, que você prefere deixar um legado... Isso, eu prefiro deixar um legado do que deixar uma herança. Olha só, cara, que sensacional isso aí. Eu nunca tinha ouvido. Obrigado, hein, cara. Obrigado por falar essa frase nesse vídeo, porque me chamou a atenção, cara. E você tem razão. É muito mais importante a gente deixar um legado. O legado, ele perpetua pela vida inteira da gente. E a herança não. A herança, por exemplo, se for uma casa, o filho vende. Ou, enfim, acontece várias outras coisas. Já o legado, não.
o nome da gente. O nome da gente vai perpetuar por muito tempo quando a gente deixa um legado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que você admira na política, cara? Hoje o deputado Nicolas. O Nicolas? Isso é um jovem promissor, compromissado e defensor de ideais e ideias que a gente defende, de coisas que a gente precisa. Então, por ser jovem e ser tão positivo naquilo que ele se posiciona, ele inspira, né? Ele consegue ser um transmissor de uma imagem legal daquilo e da mensagem que ele defende. É muito importante na minha vida hoje. Maravilha. Vamos falar agora de como anda a Ilhota, cara, com relação à política. Os movimentos começaram por lá, né? Bastante. E eu tenho me preocupado, Alan, porque tão cedo, ainda na condição de pré-candidato, as pessoas ali... A gente recebe algumas mensagens e nessa semana tivemos aí a infelicidade de tentarem acabar com a nossa página no Instagram, coisas parecidas. E para você ver que eles já estão se movimentando, a política em Ilhota já está se movimentando. E para mim é uma preocupação muito grande. Eu me preocupo muito, não por mim, mas pelo que eu sou. Eu sou povo, eu sou o Davis, eu sou trabalhador, eu sou sociedade, eu sou a sociedade, eu faço parte desse núcleo. E o que me deixa muito preocupado é que a fala que defende o coletivo, ela é a mesma fala que no oculto tenta prejudicar uma parte para se sair ou se sobressair nas divisões. Isso me preocupa bastante. E quais são suas bandeiras, cara? Porque todo bom político, ele precisa defender algo. O que que tu tem em mente? Alan, é difícil falar hoje sobre defender uma bandeira específica, mas hoje, graças a Deus, a gente tem isso em mente, tem isso como foco. Mas hoje, na estrutura que temos e no cenário que vivenciamos no nosso município, é muito arriscado hoje falar em defender uma única bandeira, Sim. pelas inúmeras necessidades. Mas vimos hoje como prioridade, como foco, como objetivo de ideias e projetos em somar, seja diretamente na política ou não, como cidadão ou não, seja somar, ajudar em ideias. A gente falar sobre a saúde, que precisa 100% de uma precoce chegada emergencial para fortalecer a nossa saúde no município de Ilhota. Sim. E, ao mesmo tempo, a nossa educação, né? Tratando da criança, do adolescente, do jovem, do profissional dele, do que ele vai ser depois da escola, do que ele vai ser depois que ele sair daquele hábito de educação tradicional, que é o ensino médio, que é o ensino fundamental. A preocupação com isso, a educação. E outro ponto muito importante, que abrange também, não deixa de ser educação, é a cultura. Sim. É envolver a cultura. E quando se fala de cultura, a gente abre um leque para religiões, para pessoas que defendem um segmento, que outras que defendem outro segmento. Então, abrimos espaço para que todos possam se comunicar. Sim. Abrimos um espaço para que todos possam absorver e, ao mesmo tempo, transferir ideias, colocar ideias em prática, né? Usar a nossa história de Ilhota e defender hoje uma bandeira muito importante, que é a cultura. Sim. Falarmos sobre isso de maneira direta e indireta. Nós temos hoje Ilhota como um polo muito forte na moda íntima. Isso pode ser trabalhado, pode ser envolvido na cultura, porque é uma identidade que defende o nosso município. É uma identidade que identifica, qualquer um conhece, todos sabem onde fica Ilhota e por que Ilhota é tão famosa, através dessa potência na moda íntima. Sensacional. Sem contar no turismo, que é muito forte também, turismo rural de Ilhota. A nossa região é muito rica com relação a isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, o pessoal deve estar se questionando agora. E qual partido, cara, que tu vai? Hoje eu tô junto ao PP. Porque já fechou a janela, não dá mais para ir para outro lugar. Não dá mais para ir para outro lugar. Hoje a gente tá firme, né? Estamos ali junto ao PP, acreditando que o partido continuará fazendo uma linda história, vai dar prosseguimento a um lindo trabalho de história que já tem sido feito no nosso estado. Lançou candidato a prefeito lá? Nós temos pré-candidatos. Pré-candidatos. Pré-candidatos.
Quem é? É um professor Ayrton Uhum. e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, que foi da última em 2020. Isso, Ele foi pro páreo com o Dida, né? E ficou em segundo em segundo. na eleição. Isso, ele alcançou seus 40% ali. E hoje ele retorna ao cenário, ao executivo também. Ele retorna ao executivo. Entendi. E como é que tá a nominata de vereadores lá, cara? Tá indo? Tá de boa? Já fechou? Tá, a gente nunca sabe porque o partido, a diretoria do partido, Não abre. ele trabalha muito estrategicamente bem, sabe? Então, eles decidem isso entre eles e eu respeitosamente admiro. Admiro, porque se eles fazem isso é que há uma preocupação em saber quem vai representar. E tem um detalhe, a política hoje é igual jogo de futebol, cara. Tu abre o treino por 10 minutos, os repórteres fazem ali as filmagens rápido e acabou. Depois ninguém sabe mais o time que vai entrar em campo. Por que disso? Porque o assédio é muito grande. A gente estava conversando em off, ele foi assediado por outros partidos para estar em outros times. Então faz parte da política. Mas esse assédio acontece justamente com quem tem uma representatividade, por quem sabe o que está fazendo, que é o caso do Davis, que está aqui do meu lado. Então, hoje você está no PP e ali você vai montar a sua base para essa campanha, pré-campanha eleitoral. Isso, me pus na condição de pré-candidato, né? Vamos ver e agora esperar a posição do partido final. Sim. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita coisa para se envolver, muitas ideias. Sou um cara de mente aberta em entender que existem pessoas capacitadas, pessoas preparadas, que se no momento oportuno tiverem preparadas e o partido decidir por isso, não é o interesse meu que está em jogo, é o interesse do coletivo, Exato. é o interesse da comunidade, é o benefício para o nosso povo, para o município de Ilhota. É a gente tirar essa ideia da mente hoje de defender o interesse pessoal, né? É esquecer de que sou ou serei ou será. Não existe isso. Não existe isso, né? Se o partido decidir quem não vai, parabéns ao partido. Se o partido decidir quem vai, parabéns também ao partido. É uma ideia de maturidade. É a gente entender qual a necessidade naquele momento e porquê da decisão dos partidos nesse momento tão difícil que é escolher pessoas dentre pessoas tão boas, alguns que virá na representatividade. Com certeza. Tem um outro detalhe que eu quero... Agora é um questionamento meio que teste também, cara. O que um bom político deve ter de habilidade, na tua opinião? Primeiro, ele tem que ser homem, né? E honrar aquilo que ele... Ou se é mulher, ser mulher. É honrar aquilo que ele prega em primeiro lugar. E primeiro ele aprender que, no meu fato, eu cito a religião por ser religioso, em poucas vezes a pessoa que está diretamente ligada a mim vai ver eu falar de Deus em cenários políticos ou em coisas políticas ou envolver a minha história de cultura familiar nisso, porque eu acredito que o primeiro ponto é envolver a religião e muita gente faz isso pelo fato de não achar firmeza e não ter punho para defender aquilo que ele fala. Há um risco muito grande. Primeiro, eu não posso competir a Deus uma obrigação que é minha. Sim. Se eu decidir se eu decidir ficar na condição de pré-candidato, expor o meu nome e tentar vir como um representante, eu tenho que ser homem suficiente para sustentar isso até o final. Claro. E em momento algum envolver Deus nesse caso, porque isso não é uma obrigação dele. Isso é uma obrigação minha a cumprir. Eu digo sempre à minha esposa, e é o que eu prego por onde eu passo, hoje sendo líder administrativo, e converso muito com a minha equipe, e digo para eles, pessoal, ninguém aqui é obrigado a tratar nada comigo. Porém, se você tratar, você é obrigado a cumprir. Você entende que há uma diferença? Então, o político ele tem que ter isso. Primeiro, ele não tem que querer entrar para a política para ser um político. Ele tem que nascer um político. Sim. Ele tem que ser um defensor. Ele tem que ser um representante. Ele tem que ter uma imagem e uma postura que represente pessoas. Ele tem que ser uma pessoa que chegue e aonde ele chegar, ele deixe espalhado o cheiro do seu perfume como uma pessoa boa, Sim. como uma pessoa que representa, como uma pessoa que defende e ao mesmo tempo
cobra, ao mesmo tempo que defende e cobra, ele tem um reconhecimento do que se foi entregue. Sim. Né? Então, isso envolve um político. Ele tem que ser a pessoa que representa e, ao mesmo tempo, ter esse caráter, ter essa desenvoltura que é um chamado, é um dom. Realmente. Eu posso acrescentar na tua fala? Pode ficar à vontade. Eu acredito que o político ele tenha que ter, além de tudo isso que o Davidson falou, ele deve ter a habilidade de comunicação fácil com o seu público. Isso é importante demais para a gente que é eleitor. A gente precisa entender o que a pessoa quer e de que maneira ele vai realizar as coisas que ele está colocando à disposição da gente enquanto eleitor. A gente sempre pede aos nossos convidados que deixem uma mensagem motivacional aos nossos seguidores. E eu vou fazer isso com o Davidson de uma forma diferente. Eu vou te entregar um dos símbolos desse país por você ter representado o nosso Brasil enquanto soldado nas Forças Armadas. O que essa bandeira representa para você, meu amigo? Isso aqui é muita coisa, né? Tem tantas palavras para definir essa coisa tão linda que a gente segura na mão. E você que está nos assistindo agora, não reclame do seu país, não reclame do nosso país. Levante todos os dias acreditando que tem pessoas que podem defender essa bandeira. Tem pessoas que podem trazer uma mudança boa, benéfica e tornar isso aqui maravilhoso. O nosso município de Ilhota está enquadrado, está dentro dessa bandeira. Nós estamos aqui dentro. Hoje estou no Brasil com amor, sou brasileiro com amor. Para mim é o melhor lugar do mundo porque é o lugar onde eu estou. Existe um texto na Bíblia, e quem é cristão sabe, que vai falar sobre Abraão. Deus diz a Abraão para que ele saia da terra dele, do meio da sua parentela, para um lugar que Deus o mostraria, porque aonde ele colocasse a planta do seu pé seria santo, ele seria abençoado. Eu estou no Brasil, você está no Brasil. É um lugar abençoado, é um solo abençoado. Ilhota é o melhor lugar do mundo. Brincando com o Alan, eu quis até dizer que eu acredito que o Jardim do Éden foi lá, porque é um lugar maravilhoso, eu amo Ilhota. Então, eu amo essa bandeira, eu amo o meu país, eu amo o meu município, eu amo Ilhota. Sensacional. Pessoal, dessa maneira a gente finaliza o nosso vídeo. Davidson, ficou sensacional o teu vídeo. Muito obrigado pela tua presença aqui no estúdio. Eu desejo sucesso. Você sabe que você é um jovem corajoso em um ano atípico para os brasileiros, é um ano eleitoral. E nós sabemos que pessoas jovens, como é o caso do Davidson, precisam estar sempre à frente, oxigenando a política. E te desejo sucesso, Ilhota. Muito obrigado. Que você continue com essa postura, com esse desenvolvimento mental importantíssimo para você que é jovem. Ele tem apenas 25 anos de idade e já tem essa maturidade toda e está colocando isso à disposição de você aí dessa cidade maravilhosa de Ilhota. Volte para Ilhota com o meu abraço e o meu carinho e conte sempre com Valor Entrevista. O que tiver de novidade e precisar divulgar, estamos aqui à tua disposição. Eu vou te fazer um pedido também. Vem participar do meu treinamento, né, cara? Vem participar do meu treinamento de comunicação, então estão todos convidados também. Sucesso para ti, tá? Muito obrigado, Alan. Para você que ficou aí até agora, muito obrigado. Um beijo no coração. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Tchau.